Bom dia, pessoal, tudo bom? Graça, paz, do nosso Salvador Jesus Cristo. Todos que estão ouvindo esse vídeo. Vamos para mais uma caminhadinha e vamos conversando sobre as coisas santas de Deus, né? É que nós temos prazer de conversarmos, né? Conversa agradáveis, que traz edificação para a honra e glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá, irmãos. Vocês estão percebendo como o tempo está passando tão rápido? O tempo está passando tão rápido que a gente não está nem percebendo. Ontem não era menino, hoje já estamos já na velhice, quase terceira idade. Mas louvado seja Deus, que nós estamos ainda com vida na presença de Deus. Mas vamos pensar como que o tempo está passando rápido. Será que nós estamos andando a Sião Celestial? Será que nós estamos agradando a Deus naquilo que nós estamos fazendo? Vamos analisar a nossa consciência na presença de Deus. Será que estamos crescendo em entendimento, em sabedoria? Sabemos, irmãos, que todos nós temos uma alma para entregar diante de Deus. E nós temos que analisar a nossa vida para que nós não percamos todo o nosso tempo achando que nós estamos seguindo para a Sião Celestial ou estamos presos em alguma coisa. Nós temos que desenvolver a nossa mente com Cristo. A cada dia que passa, nós temos que aprender coisas novas. Assim, nós vamos crescendo espiritualmente na presença de Deus. Primeira coisa para nós reconhecermos que somos pecadores. Primeira coisa que nós temos que reconhecer. Porque tem muitos que acham que não tem pecado, que é só pecado sexual que leva à morte. Não é. Todos os pecados que cometemos não levam a glória de Deus. Não leva nós para o céu. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. Por isso que ainda que nós vivermos aqui nessa face da terra, não podemos bater no peito, acharmos que somos perfeitos. Não. Perdão, mas sua mente não foi desenvolvida. Nós temos que desenvolver a mente. Perdão. Nós temos que desenvolver a nossa mente. Como desenvolver a nossa mente? Confessando o nosso pecado na presença de Deus. Confessamos, se arrepender a todo momento da nossa vida, todo dia, orando, pedindo perdão para nossos pecados, ter a nossa consciência, que se não for pela misericórdia de Deus, nós não vamos alcançar o céu.
mas confessando nossos pecados, se humilhando na presença de Deus a todo instante, a todo momento. Porque a todo momento nós pecamos. Ou de um jeito ou do outro nós pecamos. Nunca podemos dizer que nós nunca pecamos ou nunca peca. Sempre pecamos. No olhar, no falar, às vezes até no julgar. Você nunca falou daquele outro irmão, você nunca falou assim, aquele pecador, aquele ali é pecador e está testemunhando. Aquele ali é pecador, está chamando hino. Você nunca pensou nisso? Mesmo estando aí sentado no banco de uma denominação, de uma igreja, você nunca pensou mal? Ninguém é perfeito. Pensa bem. Naquele dia ninguém passa. Ninguém passa na peneira. Se não for justo, se você, se eu não fosse justificado por Cristo, nós não passamos na peneira. Por isso que temos que renascer da água do Espírito, de dentro de nós. É o primeiro passo para nós compreender o que Deus requer de nós. Porque se nós considerarmos que estamos limpos, sem pecado, sem nada, se nós considerar assim, nós vamos querer ser que nem o fariseu. Dois entrou no templo, o fariseu e o publicano. O publicano nem sequer olhava para cima, pedindo misericórdia, que era pecador. Foi uma parábola que Jesus fez. Qual dos dois foi justificado por Cristo? Qual dos dois se humilhou na presença de Deus? Não foi o publicano, que era pecador? Medita. Não que nós queremos pecar. Nós não queremos pecar. Nós já somos pecador. Que o mal que nós temos que fazer, nós não faz. E o bem que nós não queremos fazer, nós fazemos. É muito simples o caminho da salvação. É só crer em Jesus Cristo e confessar nossos pecados na presença de Deus. E crescermos em sabedoria, desenvolvimento de mente, crescer em sabedoria. Se você crescer sendo um religioso, você vai sempre querer ser o primeiro, querer sempre ser justo. Você tem medo até de assistir uma televisão. O que é isso aí? É o sistema religioso que brotou na sua mente. Sua mente ficou caracterizada. Sistema religioso. E Jesus sempre combateu contra os religiosos, que foi os fariseus, que sempre querendo guardar o mandamento de Moisés, mas queria ser os primeiros, queriam pôr fardo pesado para o povo, esqueceu da lei de Cristo e começou a aplicar a lei dos homens, pondo fardos pesados que nem eles mesmos puderam carregar. Por isso que Jesus Cristo morreu no madeiro da cruz, porque não tinha um justo sequer para dar vida ao pecador, a dar vida a nós. Mas por misericórdia do nosso Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que nos desse a salvação, sairmos da morte para receber a vida em Cristo. Por isso que Ele veio morrer naquela cruz, para que hoje nós tivéssemos o direito da vida eterna.
Pensa bem, o justo morreu pelos injustos, pelos nossos pecados. Nós que deveríamos morrer no lugar dele naquela cruz, mas não tinha um justo sequer. Por isso, Deus mandou seu próprio Filho, justo, para morrer para o injusto, que somos nós, pecadores, nessa face da terra. Para que nós tivéssemos hoje a vida eterna. Para que nós fosse salvo. Por isso que ele veio na terra. Para brilhar a luz do conhecimento, a luz de Cristo, a luz da vida, resplandecer sobre nós. Veja bem, presta muita atenção, porque tem coisas que Deus começa a despertar o povo e nós não entendemos, porque somos imperfeitos, mas Cristo, olhe para Cristo, Ele é perfeito, Ele é a vida, a luz do mundo, que raiou para todos nós, tirando nós das trevas, do mundo de desilusão, um mundo que não conhecia a luz do mundo, conhecia trevas, mas Jesus Cristo resplandeceu, a estrela da manhã. Jesus Cristo nasceu. E quando ele nasceu, o inimigo já quis tirar a vida dele, já começou a perseguição nessa terra. Mas ele venceu a morte, venceu o inferno para nos dar vida. E hoje temos o direito de falar, confessarmos que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele veio abaixo dessa terra para salvar toda a humanidade. E todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos crer no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vamos crescer, entendimento, sabedoria. Fazer aquilo que é reto. Nós sabemos, irmãos, que por mais que tentamos fazer o certo, sempre tropeçamos em alguma coisa nesta vida. Mas sabe por que acontece isso? Porque não tem um justo aqui nessa face da terra. Mas Jesus Cristo, por grande, infinita bondade e misericórdia, nos deu vida, vida com abundância, resplandeceu a luz do mundo. Por isso que você tem paz. Essa paz que nós temos não é de nós, mas é do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que Ele é a paz. Ele é o Rei da paz. Por isso que temos em paz todos os dias da nossa vida. Temos a paz. Mas temos também a nossa vida, os nossos fracassos. Às vezes na presença de Deus, às vezes Deus permite para mostrar para nós, às vezes, que nós não somos nada na face dessa terra.
Se não for pela misericórdia do nosso Deus, nós não teria as condições de se salvar. Mas Jesus Cristo, Ele veio para nos salvar. Que essa vida nós estamos todos de passagem. Mas aquele que crê, nós pode morrer a nossa carne, mas aquele que crê, que creu em Jesus Cristo, está com vida, está vivo e vai ressuscitar no último dia, por honra e glória do nosso Deus. Por isso que somos justificados por Cristo. Por isso que não somos salvos por obra, mas pela fé. Nós somos salvos porque Ele nos salvou. Ele deu um presente para nós, para todo aquele que crê no seu Filho. Ele deu o Espírito Santo para nos caminhar, para andar com Ele, nas pisadas dele. Mas sempre confessamos que se não fosse pela misericórdia dele, nós não se salvaria. Mas dá glória a Deus, dá graças a Deus, alegra no seu coração, porque você tem a salvação. Creia nele, cresça nele, entendimento, sabedoria, cresça. Não importa o que aconteceu lá atrás, mas siga em frente, creia em Jesus Cristo, confessa os seus pecados na presença de Deus. Quando você orar, não fale assim essas palavras: perdoa nossas fraquezas. Fale, perdoa nossos pecados, porque não está escrito na Bíblia fraqueza, mas está escrito, perdoa nosso pecado, porque somos pecadores. Somos frágeis, mas nós temos que se humilhar. Porque se você pensa bem, se nós falamos, perdoa nossas fraquezas, nós não estamos confessando que somos pecadores. Em João está escrito que todos nós somos pecadores. E todos nós temos que confessarmos os nossos pecados diante de Deus. E todos nós, se todos nós confessarmos, o justo tem poder de nos perdoar. Através do quê? Da nossa humilhação, das nossas orações. Por mais que nós, por mais que nós pense que nós não pequemos, que nós nunca pequemos, nós pequemos. Por mais que nós pensemos que nós não pequemos, nós pequemos. Porque está escrito que somos pecadores, por natureza. Quando Adão peca, todos os nossos pecados quando Adão peca, todos nós morremos. Estamos mortos em delitos e pecados. E todos que nasceram do pecado. Ah, mas já fui batizado, já perdoou meus pecados. Não, o batismo não perdoa o pecado.
O pecado seu foi perdoado quando Cristo morreu no madeiro da cruz. Ali foi perdoado seus pecados. E quando você se achega a Cristo, você nasce de novo. E crer em Jesus Cristo, você recebe a vida. A vida com Cristo. Para nós caminharmos. Batismo de água não perdoa pecado. É uma confissão da nossa fé. Que nós cremos em Jesus Cristo, que nós fomos, cremos nele, que nós vamos andar por ele. Por isso que tem que pregar o evangelho, para nós conhecermos um pouco dele, um pouco da misericórdia, aprendermos com ele. Por isso que tem que pregar o puro evangelho. Porque se você for numa dominação e pregar só bênçãos materiais, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou pegar a palavra por isso, por aquilo. Você vai perder todo o seu tempo, mano. Desculpe te falar, mas por que tem muitos que estão saindo, muitos anciãos estão saindo? Porque Deus está despertando eles para o evangelho. Não importa se a sua igreja está lotada. Esses hinos me alegram. Essa palavra é Deus que está mandando pelo Espírito Santo de Deus. Mas pensa bem. Deus mandou anunciar o evangelho a toda criatura. E nós temos que viver do evangelho. Você já pensou bem? Mas é pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha dentro da palavra, dentro das escrituras sagradas. Será que realmente aqueles que estão pregando o evangelho estão estudando a palavra, estão examinando as escrituras para exortar para o povo? Porque é mandamento da palavra. Se você não estuda uma Bíblia, não exorta certo dentro do evangelho, tem que tomar cuidado. Porque você pode estar levando em sentimento, em espírito, que não está enquadrando dentro da palavra de Deus. E muitos milhares de pessoas estão sendo enganadas. Por isso que os anciões da própria congregação cristã no Brasil estão indo para o evangelho, para ver se muda ali. Eu concordo com vários anciões, cooperadores que estão indo pelo evangelho. Mas só que tem muitos presidentes aí do Brás aí em São Paulo que eles não querem aprender. E tem muitos cooperadores, anciões, eles estão desligando. Porque eles estão querendo o evangelho, irmãos. Você não quer aprender evangelho? Tem gente que não quer aprender a Bíblia, não quer saber de ter conhecimento. Como que você quer crescer espiritualmente se você não entendeu o evangelho? Tem muitos aí que acham que porque foi batizado, ele já é um salvo. Não é, irmãos. O batismo não salva ninguém, não. O batismo, primeiro você tem que conhecer o evangelho de Cristo, para depois passar nas águas. Eu também passei nas águas, achei que era isso, mas não é. Perdão. Porque muitos ali na época, eles não conheciam o verdadeiro evangelho. Eles iam pela emoção, por pregar alguma coisa, achando que o Espírito de Deus
que levava o pessoal para Cristo. E não é. O que leva nós para Cristo é a palavra viva, o Evangelho, que faz nos crescer em sabedoria, entender, né? Saber que um batismo de água não perdoa pecado. Por que hoje está se esclarecendo tudo? Antigamente eles falavam que a congregação cristã no Brasil era o caminho que levava ao céu, que não tinha outro caminho. E muitas igrejas evangélicas que pregavam o evangelho, poucos números de pessoas eram rebaixadas. E hoje a verdade está sendo esclarecida para o povo. É muito bom isso. Por isso que temos que deixar tudo para trás e ter uma nova vida, ter uma nova mente com Cristo, um novo entendimento espiritual, para que Cristo agrade conosco. Então é isso, irmãos. É uma conversa sadia, uma conversa com Cristo. Deus abençoe, a paz de Deus, a paz do Senhor, a todos aqueles que vão escutar esse vídeo. Receba um alerta. Para mim também serve, para todos. E vamos aprendendo, irmãos. Nunca desfazemos. Aquele ali não é da congregação. Aquela lá não é da nossa igreja. Para com isso, irmãos. Esqueça essas coisas. Vamos crescer. Vamos estar unidos. Que faz parte do amor. Amarás a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Mandamento da palavra. Deus abençoe a todos. E que seja bom feriado a todos. Hoje é dia 1º de maio. Está um dia muito bonito aqui. Deus abençoe por tudo. Fique na santa paz de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.